PapoCast, uma história contada. O protagonismo de uma periferia construindo um diálogo entre a escola e a comunidade. Chegamos no último episódio da série do programa PapoCast, uma história contada. E esse último episódio está muito especial porque traz a trajetória de Josi Lozeiro, uma jurista preta periférica de 22 anos, que inicia sua trajetória na liderança do movimento estudantil de sua comunidade. Já foi grafitada e homenageada no Memorial Mulheres da TF e hoje está na capa de um livro, por trazer uma trajetória de superação, de sucesso, mas acima de tudo, de inspiração. Falar de ti, falar contigo e falar sobre a tua história é trazer na memória muitos momentos e momentos assim especiais, intensos. Com certeza. Mas ao mesmo tempo de vitória, de inspiração, enfim. Não é à toa que tu estás aí, né, mana? Grafitada no muro da quebrada, tá estampada na capa de livro, né? Tá sendo mencionada nos stories, nos perfis aí, tá na rede, tá on. Josi Lozeiro tá on. Aí eu quero que tu fales um pouco sobre a construção dessa trajetória quando aquela menina tá no ensino fundamental e no ensino médio, na educação básica, na Escola Brigadeiro Fontinelli. E como é que de repente tu te tornas liderança da ocupação e frente do movimento estudantil do bairro? Nossa, bom, essa história começa com 17 anos, né? E assim, eu sempre costumo dizer que eu sempre fui muito atrevida, né? Eu acho que rebeldia e coragem é o que rege, assim, são duas palavras que tem uma grande significância na minha vida. E aí, às vezes eu fico me perguntando como começou, como foi que começou? Jovens do terceiro ano do ensino médio que decidiram ocupar a escola, e aí a gente pensava, vai dar certo? Como é que a gente faz? Por onde a gente tem que começar? E aí eu disse, gente, vamos, vai dar certo. Cheguei com essa loucura em casa, contei pra minha mãe, não, tu não vai, jamais, tu não vai fazer isso. Eu disse, não, mãe, eu vou. Bati o pé e disse, não, eu vou, porque é muito importante pra mim. Onde eu fui colocada na ocupação? Na equipe de comunicação. Ou seja, era que ia falar com todo mundo, aqui ia tentar diálogo. E eu disse, gente, mas por quê? Não, Josi, fica na comunicação. E aí acabou que eu fiquei muito visível, né? Eu vinha pra cá e estava pensando que no decorrer do tempo as pessoas me encontravam na rua, na feira. Olha, Josi, a menina da ocupação. E aí eu, oi, tudo bem? Nem lembrava quem era, mas assim, os pais das crianças agradecendo a gente, parabenizando o movimento, porque foi um movimento organizado, foi um movimento que trouxe muitos frutos, né? A gente vê os meus amigos, alguns já estão formados, outros estão se formando, não demora muito, também estão me formando. Então, assim, falaram tanto que era um movimento de jovens da baderna que não sabiam o que estava fazendo, e esses mesmos jovens baderneiros hoje se tornaram referência no bairro onde moram, né? E a gente se sente muito pertencente disso tudo. Falando um pouquinho sobre o mural, uma vez um amigo meu me disse assim, quem vira grafite na quebrada entra para a história. E ao ler isso eu me emocionei demais, assim, porque tem situações na vida da gente que a gente não se percebe e às vezes nem imagina. Quando que eu imaginei ser grafitada em um muro no bairro onde eu moro? Quando que eu imaginei? Isso nunca passou pela minha cabeça, né? Então, assim, é um símbolo de resistência muito grande. Eu sei que várias crianças pretinhas passam ali, só de falar, eu tô me arrepiando. Eu sei que várias crianças pretinhas passam ali e conseguem se ver naquele mural, né? Conseguem imaginar que é possível a gente alcançar tudo que a gente deseja, tudo aquilo que está no nosso coração. Então, eu quero ser ponte, eu quero ser meio, né? Eu quero, assim, muito do que a gente diz, assim, uma sobe e puxa a outra. E eu acho que esse mural tem muito disso também, né? Que a gente se reconhece no outro, as minhas amigas passam por lá, tiram foto, me marcam, sabe? Pessoas de outros lugares repostando e tudo. E o trabalho do Cineclube, que é um trabalho incrível, feito por jovens, pensado para jovens. Então, assim, é muita coisa envolvida, eu tô me arrepiando muito. Porque é muito emocionante falar disso tudo, sabe? É muito emocionante. Eu acho que uma Josi que eu pensei anteriormente, que talvez não existiria
tão rápido, hoje existe, né? E eu sou muito grata por tudo isso, sou muito grata aos nossos orixás, a todos aqueles que nos regem, máximo respeito. E, gente, é isso. Depois, capa de livro e tudo e tal. Eu disse, gente, o que que tá acontecendo? E tudo muito rápido. Super E eu, humilde, né, gente? O que que tá e eu acontecendo? assim, e eu, vamos lá. E eu sou daquela, ok, João, não sei o quê. Vai lá, bora. Pode colocar. E aí, no passar do tempo, a gente vai vendo o quanto que as coisas vão se tornando significativas, né, na nossa vida. E o bairro onde eu moro também diz muito sobre mim, diz muito sobre a minha vida, a minha história, a educação que eu tive da minha mãe, que também é uma mulher preta, né, que veio muito cedo, veio com 14 anos de idade do Maranhão e batalhou e morou em Brasília. A José é fruto de muitas coisas, sabe? Muitas coisas atravessam a vida da Josi. E eu sempre digo que eu não cheguei ainda em lugar nenhum, mas o pouco que eu já trilhei, o pouco que eu já caminhei, eu já me sinto uma mulher realizada. Isso eu posso dizer, porque eu sei que a gente se torna referência e aí as outras pessoas conseguem se ver na gente. Eu sei que hoje, dentro da minha família, por exemplo, já tem pessoas que me veem como referência. As crianças pretinhas que estão crescendo já vão se reconhecendo, já vão olhando pro cabelo da tia Josi. Olha, a tia Josi usa várias cores de cabelo. Olha, a tia Josi usa turbante, então eu posso usar. E foi uma representação que eu não tive, por exemplo. Eu comecei a engatilhar muito cedo, sozinha, assim. Eu sempre digo que teve muitos processos na minha vida, claro, minha mãe sempre do meu lado, mas por não entender de algumas coisas, foram alguns processos solitários, né, que eu passei. E esse me descobrir negra foi um processo solitário, assim, que não veio de dentro de casa, sabe? Não veio do berço. Foi uma coisa que eu, Josi, fui atrás e construí. Eu falei, eu sou essa mulher e eu vou botar pra frente isso. Falas, tu tocas em 2 pontos aí que eu acho essenciais. Quando tu fala das crianças pretinhas, que ao te verem no muro se enxergam, né? Aí eu lembro que o Memorial Mulheres da TF, ele teve várias fases. E uma delas foi contar a história das mulheres que foram selecionadas para homenagem para as crianças de escola pública do ensino da escola municipal. Então era escola pública, mas para as crianças. Sim. Então a tua história, ela começa na escola, vai para a comunidade, cria força lá dentro e depois retorna para a nova geração. Aí eu te pergunto, mana, como é que tu te sentes assim, sabendo que a tua história, ela tá voltando como um conteúdo didático, como um conteúdo pedagógico, como uma fonte de inspiração para que novas gerações consigam perceber e reconhecer e valorizar a identidade do seu território? Nossa. Primeiro que quando começou a história do mural, e aí gravaram um videozinho curto, porque não poderia estar mostrando muito, né? Aí perguntando para as crianças, quem é essa? Quem é? E aí, essa é a Josi, essa é a Carol, essa é... E eu disse assim, gente, as crianças estão se reconhecendo, né? E como é que a gente vai lidar com isso, né? Porque eu, quando criança, e aí eu vou voltar para Josi Pretinha, né? Lá pelos seus 10 anos, 12 anos, na Escola Brigadeiro Fontinelli. E eu sempre digo que foi um lugar que eu cresci, eu concluí meu ensino médio, encontrei com professores incríveis que até hoje fazem parte da minha vida, e você é uma delas. Mas aí eu vou lembrar daquela Josi que pegou muita porrada, que sofreu muito racismo naquele mesmo ambiente, que hoje ela tem eterna gratidão. E que a minha luta constante, assim, é acreditar nas crianças, porque eu sei que é a base onde a gente tem que mexer, né? A gente tem que trabalhar com as crianças, que é de pequeno que se faz um grande, a gente bem sabe disso. Mas, assim, olhar para as crianças é olhar para a esperança e acreditar que a gente vai ter que começar a trabalhar dali, trabalhar da base. E hoje uma criança dizer, tia Josi, teu cabelo tá lindo, tia Josi, eu amei teu cabelo, tia Josi, faz uma trança no meu cabelo, é um sinal positivo de que a gente tá conseguindo, entendeu? Que a gente tá conseguindo. Porque quando uma criança pretinha, ela chega comigo e diz, tia Josi, eu quero cabelo igual o teu. Eu quero meu cabelo uma árvore. Tia Josi, eu quero uma trança. Ela já entendeu que aquilo é lindo. Ela já entendeu que a identidade dela é importante. Então, isso é um ponto positivo.
E eu sempre falo, assim, que o meu ponto fraco são as crianças, assim, porque eu lembro de mim com uma menina que sofri muito e que não sabia lidar e tinha dificuldade de chegar em casa de falar pra minha mãe, porque o racismo é isso, gente. O racismo, ele bate pesado, o racismo, ele te deixa marcas pra vida, entendeu? E tu tem que ser muito foda pra te ir enfrentando, e é uma parada muito difícil, muito difícil. Porque o racismo é dor, o racismo é violência. E aí, quando eu me deparo com essas crianças que eu vejo que estão fazendo de tudo para se reconhecer desde logo, e eu vejo também que na minha família eu já consigo mexer nas estruturas e fazer um pouco da diferença, eu vejo que é esse o caminho. Eu vejo que é esse o caminho. E eu acho que a gente precisa cada vez mais politizar nossas crianças, mostrar sempre para elas as qualidades. Teu cabelo é lindo do jeito que é, sua pele é linda, porque às vezes eu me sentia assim, eu me olhava no espelho, eu falava, mas eu gosto da imagem que eu tô vendo, assim, eu gosto do tom da minha pele e tudo, mas aí quando tu sai pro mundo, o mundo ele vai anular, não, é feio, é feio, é feio, é feio. Aí tu volta pra casa, aí é como que aquela coisa assim que tu guarda pra ti, sabe? Ah, eu me amo, ok, mas eu tenho pulso pra me assumir isso lá fora. E aí eu vou lembrar também do processo com relação a assumir o meu cabelo. Eu sempre me olhei e sempre gostei do que eu vi, mas eu tinha dificuldade de como é que eu vou falar isso? Como é que eu vou mostrar isso para a sociedade? Não sabia muito como fazer. E aí é quando eu me deparo com uma mana tão corajosa como eu, e eu falei, mano, é o seguinte, eu quero assumir o meu cabelo. Ela disse, eu também. Falei, embora. Só que assim, o meu já tava, né, black, mas tava o tempo todo trançado. E o dela não, o dela ainda tava com as pontas lisas. E aí eu disse, vamos no salão. Falei com uma amiga que tinha um salão, a gente foi, ela cortou o cabelo dela ficou muito curtinho, muito, muito curtinho. O meu não, o meu já tava mais, a Brenda. A Brenda, né? Aí quando a gente chega, inclusive nesse dia teve um evento na escola, quando a gente chegou na escola, ai, por que tu fez isso, mano? Ai, não sei o que e tal, e tudo e tal. Mas ela tava tão decidida quanto eu. E de lá pra frente, meu amor, ninguém me parou mais, entendeu? Eu já usei todo tipo de cor de cabelo que vocês possam imaginar. E eu continuarei usando, porque eu não tô nem aí, porque foi um processo muito libertador. Mas dói muito, tu pega muita porrada. E tu tem que ter muito pulso para te segurar, mas dá certo, entendeu? Mas é um processo, assim, muito doloroso. Eu não posso dizer que é só amor, flores e tal. Não, porque é um processo de libertação que vem de dentro para fora. É você mostrar quem realmente você é pro mundo sem ter medo do que vão dizer. Porque sempre vão dizer alguma coisa, bom ou mal, sempre vão dizer. Mas aí é a gente que tem que meter o pé na porta e ir transformando, né? Então, José, e o segundo ponto, que inclusive vai juntar lá com o Memorial Mulheres da TF. Essa relação que tu tens com a tua mãe, que a gente percebe assim, que é muito vocês duas, né? É. E no dia da entrega do memorial, tu não pudeste estar presencialmente. Tu estiveste virtualmente, participaste de toda a entrega. Mas assim, quem estava lá e quem acompanhou e lembra, a tua mãe estava em êxtase. A tua mãe não parava de chorar. A tua mãe estava emocionadíssima na frente daquele muro. E aí a gente colocou lá ao vivo, né? E foi um momento assim muito forte no sentido de perceber a ligação de vocês, a ligação que vocês têm, né? E aí quando tu falas assim, essa questão de eu ir me reconhecer enquanto mulher preta foi uma parada muito minha, que eu fui atrás e tal, não sei o quê, mas a presença da tua mãe sempre foi muito forte. Sim. Dessa mulher forte, dessa mulher preta, dessa mulher da periferia, e que assumiu essa maternidade e essa paternidade, né? Que assumiu essa educação, assim. E aí eu vejo vocês, assim, mais amigas, mais, sei lá, irmãs, alma gêmea. Fala um pouco dessa relação que tu tens com a tua mãe e o que é que isso representa dentro dessa construção de mulher preta. Nossa, falar da minha mãe é muito foda falar da minha mãe, porque eu sempre digo pra todo mundo e agora as lágrimas vão rolar. Eu sempre falo pra todo mundo que o nosso cordão umbilical não foi cortado. Nosso cordão umbilical existe até hoje. E aí eu posso dizer que a minha mãe é minha melhor amiga, é a minha parceira mesmo de vida é a minha mãe. E aí, o que foi que aconteceu? Eu não consegui ir para a entrega do mural,
que eu tava em Marabá, tava fazendo curso de extensão, e eu disse, mãe, a senhora vai ter que ir lá. Mas se eu não tô, né, quem vai me representar? Minha mãe. Aí ela foi, e ela ficou muito impressionada, assim, com tudo, sabe? Muito impressionada, as pessoas elogiando, pessoas que ela não conhecia, mas que me conhecem, elogiando a filha, elogiando a minha educação. E aí ela ficou, assim, muito feliz, muito em êxtase. Nesse meio tempo, a nossa vida se cruza com a vida da Carol, que eu tenho certeza que vai assistir esse podcast. E se cruzou com a vida da Carol, e é como ela fala, assim, naquele momento ela estava carente de mãe, e a minha mãe estava carente de filha, porque a filha dela não estava lá, e tudo se cruzou. E hoje em dia é minha irmã, Carol é minha irmã. E aí a minha mãe sempre foi muito, muito batalhadora, assim, muito batalhadora. Minha mãe chega aqui em Belém com somente uma rede molhada dentro de uma mochila com 14 anos de idade. E ela veio para cá porque o meu avô era extremamente, e assim, a gente vai entender, né? Extremamente ferrenho, e disse que ela só sairia de lá se fosse casada, e se o bofe fosse lá, não sei o que, pedia, toda aquela história que a gente já sabe. E aí minha mãe disse que não, que ela não aceitaria isso. E aí ela veio fugida, com 14 anos do Maranhão. Só que a minha mãe, ela sempre fez da resistência o alicerce dela, sabe? E aí ela veio com 14 anos, passou por muitas situações aqui, viajou para Brasília. Quando ela viaja para Brasília, ela consegue arrecadar um dinheirinho e compra uma casa. E aí ficava nessa, né? Brasília, Belém, Brasília, Belém. Foi que nesse intervalo, com 24 anos, ela engravidou de mim. Para quem não sabe, a minha mãe teve um acidente de carro quando estava grávida de mim de 8 meses. O carro capotou 4 vezes, partiu no meio e nós ficamos nas ferragens. E aí o médico disse, olha, não vai ter como salvar as duas. A minha mãe, ainda que ficasse assim, ela ficou todo o tempo consciente. Só que foi um estado grave, né? E aí o médico disse, olha, ou uma ou outra. E aí a minha família que estava aqui em Belém, meu pai, todo mundo muito desesperado, não sei o quê. E era a primeira filha da mamãe, e o meu pai desenhou essa filha, falou como essa filha iria ser, tudinho. E eu sou exatamente tudo que ele disse que eu seria hoje. E aí a vida da Josi, e aí eu já cheguei aqui já, né? Metendo o pé na porta em todos os sentidos. E aí foi que a minha mãe teve uma... Depois disso foi tranquilo, né? Teve uma gestação tranquila. E aí quando eu lembro disso tudo, eu lembro principalmente dessa situação, assim, eu agradeço muito, eu levanto muito as mãos pro céu e digo assim, que a minha mãe é realmente muito foda. Muito foda. E a gente tem uma ligação muito grande. Ela me conhece, como todas as mães conhecem seus filhos, mas a nossa relação é extremamente profunda. Extremamente profunda. Não existe a Josi sem a Nalva, sabe? A minha mãe sempre foi muito rígida com relação à educação e hoje eu agradeço muito, na verdade, porque tudo que eu sou hoje é fruto de uma educação que eu tive. Se eu tive forças para enfrentar racismo, para enfrentar energias negativas e chegar na metade do caminho, digamos, foi porque eu tive uma mãe. E eu não só tive uma mãe, como eu tenho uma mãe muito foda, sabe? Eu tenho uma mãe muito foda. Que todas as vezes que eu penso em desistir, ela segura o rojão assim de uma tal forma. E às vezes, por mais que eu tente não passar para ela que eu tô passando por alguma situação, ela sabe, ela me conhece no meu jeito, no meu andar, no meu olhar. Ela me conhece muito, assim, muito, muito. E é sempre muito gratificante falar da minha mãe, né? É sempre muito. A minha mãe é uma pessoa que eu faço questão que os meus amigos conheçam, que eu faço questão que as pessoas que eu quero bem conheçam, sabe? Porque não existe a Josi sem a Nalva. E aí ela é a pessoa que eu quero que as pessoas conheçam, que saibam que é minha mãe, que é minha mãe. Dela. Vocês têm o mesmo nome? Pois é, o meu nome é Josinalva. Olhem só, o meu pai saiu lá de casa e a minha mãe disse, vai registrar ela, o nome dela é Giovana, que inclusive é o nome da Giovana, da filha da minha prima. Beleza, saiu lá de casa, lindo e belo. Aí ele volta com Josinalva, ninguém entendeu nada, ainda me registrou com a data errada, gente.
Só para início de conversa. Aí o que acontece? O nome do meu pai é Josinaldo e o da mamãe é Nalva. Aí ele veio com essa junção, Josinalva. Gente, foi complicado. Olha, um tempo eu queria até mudar meu nome, mas a mamãe disse, você quer. E depois não mudei. Tu estavas no ensino fundamental, eu não lembro qual a série, e um professor de matemática, né? Uhum. Ele chega contigo diante de uma dificuldade, enfim, de pôr lá, né, as fórmulas, enfim, as expressões matemáticas, né, o raciocínio matemático, e ele vira e diz que tu não vai que ele conseguia te ver na frente de um shopping vendendo chip de operadora. E aí, isso me vem logo imediatamente, não desmerecendo o trabalho que é honesto e digno de quem vende chip em frente de qualquer lugar, de shopping, em qualquer lugar. Mas isso não é coisa que um educador diga para uma aluna dentro de uma sala de aula. Com certeza. Tu consideras isso uma das marcas, ou seja, um dos episódios de racismo que tu enfrentaste? E o que tu tens agora com toda essa trajetória para dizer diante de um episódio desse? Nossa, é racismo sim, né? Não tem outra coisa capaz de definir. Porque o racismo é uma violência, por vezes silenciosas também, entendeu? Às vezes você chega, a pessoa chega como racista, chega como quem não quer nada, e às vezes fala, ai, eu adoraria ter teu tom de pele. Ah, porque eu tenho raiva de... algumas coisas assim, umas historinhas que tu acha que sou até como elogio, mas que é racismo. É racismo, gente. A gente precisa... eu acho que nós, todos, precisamos nos empoderar cada vez mais sobre o que de fato é o racismo. É o racismo. E eu fiquei desesperada quando eu vi isso. Primeiro que eu sempre fui muito zangada, nunca escondi isso de ninguém. E aí eu fiquei muito mordida. Acho que eu tava lá pela 7ª série. E eu nunca fui, gente, dos números. Nunca fui. Eu sempre gostei de ciências humanas. Eu nunca fui dos números. Mas ainda assim eu me esforçava para pelo menos passar de ano, né? E aí, quando eu escutei isso de um educador, eu já entendi que aquilo estava errado, né? Aí vem com aquela coisa assim de brincar. Ah, é para te motivar. Não me motivou, me deixou malzona. Não me motivou, me deixou malzona. E aí eu botei aquilo também na minha cabeça como uma força. Não desmerecendo nem nada. Mas eu posso ser bem mais que uma vendedora de chip da TIM, da Oi, da Vivo. De qualquer operadora que fosse. E aí a gente vai imaginando assim o quanto é importante o papel do educador na nossa vida, né? Porque dentro de casa a gente tem uma educação. Quando a gente vai para a escola, a gente já vai ficar diante de um outro universo, né? De um outro mundo. Tu vai estar com pessoas diferentes de ti, que vêm de outras bases, com outra educação. E aí como é que tu vai te inteirar? Como é que tu vai fazer para que o respeito exista ali e tudo? E aí, como é que uma pessoa que está em todo esse processo vai ouvir um educador dizendo isso para um outro aluno? Como é que essa pessoa que vai ouvir, ainda que não fosse para ela, mas como é que essa mensagem vai chegar nela? A gente tem que parar para pensar. E aí eu lembro que meus amigos estavam lá e tudo, e a gente não achou graça, eu fiquei muito triste, contei para você chorando, eu não esqueço de nada. Mas aquilo foi gás, gente, aquilo foi gás. E eu disse que eu vou mostrar não só para todas as pessoas que já me ofenderam, que já me atravessaram de alguma forma, mas que é possível. Mas que é possível. Sempre é possível a gente ser melhor, a gente correr atrás dos nossos objetivos. Obstáculos a gente vai encontrar. Mas eu acho que a gente tem que botar muita fé também nas pessoas que sempre estão ali, nas pessoas que te dão força, nas pessoas que te abraçam e diz, vai lá que tu vai conseguir. E ainda que tu não consiga de primeira, tu vai conseguir de segunda, de terceira e eu vou estar aqui. E é importante que a gente tenha respeito por essas pessoas também. Respeito e gratidão, que eu acho que é 2 coisas de muita importância na vida da gente. Respeito e gratidão. Porque quando tu tem gratidão, tu consegue retribuir sempre de alguma forma, não só para aquela pessoa, mas para outras pessoas. Porque tu entende o quanto é importante a gente fazer a diferença na vida do outro.
E aí foi muito escroto passar por essa situação, mas eu tenho isso assim como um degrau que eu consigo subir cada vez mais, e mostrando pro mundo. E eu uso sempre isso no meu discurso, que eu posso ser muito mais que uma vendedora de chip da TIM, da Oi, da Vivo, que quer que seja, assim. E, assim, uma mensagem que fica com relação a isso é que a gente precisa entender e colocar na nossa cabeça que sempre nós vamos nos deparar com coisas que vão nos colocar para trás. Tu sempre vai deparar. Eu escutei isso. Outras pessoas escutam outras coisas. Então, Josi, e assim, tu nem precisaste sair da escola para mostrar que tu irias bem longe, porque eu acredito assim, a ocupação da Escola Brigadeiro Fontinelli, ela foi um momento histórico que não vai ser apagado. Tá lá no muro até hoje. Sim. Que aquele muro grafitado ali é uma festa ancestral, né? E aí eu te pergunto, foi muito rápido, na verdade, que não só tu, foi um grupo de alunos que foram inspirando outros alunos que construíam um movimento estudantil ali, mas que conquistou o respeito de pais, de familiares, da comunidade externa, de dentro, né? Sim. E aquele embate, aquele conflito todo, eu lembro que tinha um investimento muito grande de criminalizar o movimento. Sim. E aí eu queria que tu contasses um pouco pra gente esse processo, assim, cara, de tu ir em cima de autoridades, de representações institucionais, e tu ali, uma molequinha da educação básica, do ensino médio, né? Mas não deixando a peteca cair, né? Então, eu tava 17 na transição, né? 17 para 18 anos. E aí, quando foi um belo dia na ocupação, aconteceu uma coisa que eu jamais imaginei que iria acontecer, né? Que foi quando os alunos da noite foram para cima da gente. Ei, vocês não têm noção. Só quem viveu sabe, meu parceiro. Só quem viveu sabe. E aí, quem é que a galera coloca pra ir lá pra frente conversar? A Josi. Não, Josi, tô resolvendo. Não, Josi, tô tendo uma palestra aqui. Eu vou segurar a galera aqui, vai lá. Quando eu chego lá na frente, eu simplesmente recebo uma ameaça de morte. Olha, se vocês não desocuparem, a gente vai fazer acontecer. E eu disse, olha, então, isso aqui é um movimento legítimo. Aí peguei o papel da PEC. Quando eu vejo, gente, tá cheio de viatura. E depois estava cheio de imprensa. Aí eu recuei, né? Quando eu recuei um pouquinho, aí já tinha uma galera passando mal, já tinha um jogado lá no show passando mal. E eu tinha que me manter, e eu que tinha que estar plena e belíssima. Eu disse, gente, eu mereço ser fraca hoje. Aí, dado o momento, chegou uma reportagem lá. Não, Josi, tu é da comunicação. Josi, só tem tudo da comunicação aqui, vai lá. Eu era a coordenadora da comunicação, detalhe. Eu fui lá. Quando eu chego lá na frente, aí tô claro, né? Tô do lado de dentro da escola, o repórter do lado de fora que não dava pra ninguém sair, senão era porrada. Aí o repórter vem. Quando o repórter vem pra me fazer uma pergunta, um dos alunos da noite, que tava a fim de meter a porrada na gente, já veio de lá. Aí a entrevista era mais com ele do que comigo, porque só ele queria falar. Gente, aí eu fiquei lá e falei, vinha um, vinha dois. E aí, eles tentaram entrar na escola, o portão, quase foi quebrado o portão da escola, sabe? Foi aquela coisa assim que a gente nunca imaginou. E aí hoje, na trajetória que eu tô vivendo, assim, tô trabalhando muito com direitos humanos. E a criminalização dos direitos humanos, né? A criminalização de movimentos sociais. E aí, hoje eu faço um link com o que eu vivi na ocupação, que foi justamente uma criminalização, sabe? De um movimento estudantil, de um movimento que era um movimento de baderneiros, né? Como eles sempre falaram, sempre falaram. E eu faço um link hoje e fico pensando assim,
como é que as pessoas que tentam de alguma forma fazer a diferença dentro do seu território para trazer melhorias para todos são criminalizados. Por quê? Porque quando a gente fala de quem luta por direitos humanos, a gente não está falando de uma pessoa que está lutando por um direito só dela. Ela está lutando por um direito de uma coletividade. E aí, por que tu fala que criminaliza isso? Por que são criminosos? A pessoa está lutando por algo justo, digno e que é para a coletividade. Onde é que tem algo de errado? E aí eu vejo que eu sempre estive do lado do que o que a sociedade vê como errado. Eu sempre falo assim, porque, caramba, eu saio da escola, do movimento estudantil, e, olha, baderneira, não sei o que, só vou pra escola. Aí eu venho pra cá, para a área do direito, aí me identifico com os direitos humanos, me identifico com a pauta racial, aí pronto, é esse mimimi, não sei o quê. Aí sempre, eu sempre acho graça, assim, lembrando, eu falei, meu Deus, será que desde o tempo da escola eu já venho fazendo coisa errada? Porque quem é do movimento estudantil não presta, quem é dos direitos humanos não presta, gente, eu não presto mesmo. Eu fico pensando isso e causa até tristeza às vezes, sabe? Mas eu acho que tudo isso dá um gás para que a gente continue seguindo cada vez mais. Porque a gente consegue mostrar para as pessoas, por mais que elas não queiram enxergar, mas que é isso que faz a coisa acontecer. Porque quando tu luta por direitos humanos, tu tá lutando por uma porrada de direitos aí que as pessoas já vêm e pensam que direitos humanos é defender bandido. E aí ela não esquece que o direitos humanos levanta várias bandeiras. Acesso à saúde, à educação, todos aqueles, né, previstos na Constituição que a gente vê que é negado. Mas aí a galera de direitos humanos está lutando por tudo isso, não é só para defender bandido, como dizem. E eu sou o que sou hoje porque também vim desse lugar, sabe? Eu não tinha como eu chegar aqui se eu não tivesse passado por todo esse processo lá atrás. E aí eu lembro também, nossa, falar dessa confusão é muito engraçado. Porque nesse dia eu lembro que tinha um amigão, nosso advogado, e ele sempre foi muito emotivo. E aí ligaram, olha, tá acontecendo não sei o quê. Ele chorou. Aí, só que antes disso, antes da confusão realmente pegar jeito, ele já estava lá. E todo mundo lá na frente, eu lá, amedrontada dando a entrevista, e ele lá atrás chorando. Meu Deus, esses meninos menor de idade, e não sei o que, como vai ser. Aí eu fiquei pensando depois assim, e depois ele parabenizando a gente, que nós fomos muito forte. E é aquilo, né, gente? Às vezes estamos indo no documento, né, para ver como nós somos sensíveis. E o quanto que ele estava preocupado com a gente, né? Preocupado com a gente, ele se sentia responsável por nós. E lembrando um pouco da ocupação, quando a gente começou toda essa história, a gente ia ocupar só o médio, né? Não, bora ocupar só o médio, a maioria já é maior de idade. Não teve como. As crianças do Fundamental se reuniram, fizeram uma mini assembleia, mini assembleia, que elas queriam também ocupar. Como é que a gente vai fazer agora? Aí, claro, a gente conseguiu muito apoio de boa parte dos pais, a gente não tem como dizer que não. E teve tantas coisas legais na escola que muitas crianças se reconheceram. Tem fruto da dança hoje, que às vezes a gente até não sabe. Olha, eu comecei a dançar no BF. Olha, eu comecei a fazer tal coisa na ocupação do... Olha, eu comecei a capoeira, vi que eu tinha jeito, vi que eu gostava mesmo na ocupação do Brigadeiro. Então, assim, a ocupação trouxe muitos frutos, e frutos positivos, sabe? E isso é muito legal. Isso é muito legal. E fortaleceu também ainda mais a minha amizade com os meninos, né? Com os meus amigos. Porque naquele momento, qualquer bomba vinha para nossa mão. Ninguém queria saber se era menor de idade, isso, aquilo, outro. Vinha para nossa mão. E a gente teve que ter responsabilidade, desenvoltura ali naquele momento, de fazer com que tudo acontecesse da melhor forma possível, né? Por mais que às vezes não fosse. Mas é um processo assim na minha vida que eu lembro com muito carinho, sabe? Muito carinho, muita gratidão. Às vezes tem gente que fala assim, às vezes me vê na rua, aí, gente, que eu fiz, né? Eu criei um laço de amizade. Aí conversa vai com, onde tu conheceu a Josi? Na ocupação. Que ocupação? Na ocupação do Brigadeiro que teve em 2017.
Meu Deus, foi lá, e, sabe, aí a amizade que fortaleceu, pessoas que eu pude me aproximar e puderam se aproximar de mim. Nossa, muita coisa boa, muito fruto mesmo, maravilhoso. Tu falaste dos pequenininhos, né, agora. E aí eu queria que e a gente já está encaminhando, porque a tua história, José, ouvir a tua história já inspira muito, sabe? Eu tenho certeza que muita gente que vai ouvir, que vai acompanhar essa trajetória, já vai se sentir muito motivada e inspirada. Mas a gente sempre deixa o momentozinho final para que a pessoa possa dar um recado direto para as pessoas da periferia, né? E no teu caso, eu queria que tu falasses com os jovens, principalmente as meninas que hoje estão na periferia, que estão estudando em escola pública, que estão passando por episódios de racismo e que talvez, para algumas, por não ter uma Nalva, por não ter uma professora que inspire, por não ter um ambiente saudável ou motivador, não veja esse episódio como gás, como tu viste, né? Então, assim, que tu possas ser esse gás agora. E aí eu queria que tu falasse diretamente com a juventude da periferia e deixasse teu recado. Gente, antes de mais nada, independente da crença, né, de quem vai assistir esse episódio, é importante a gente lembrar de algo chamado ancestralidade. Ó, tô me arrepiando. Por que eu falo ancestralidade? Porque na escola eu me deparei com uma história contada pelo ponto de vista do colonizador. Tá tudo errado. Por quê? Porque nas aulas de história a gente aprende o negro escravo, o negro que sofreu, o negro que não tinha nada, o negro, o negro, o negro. E é sempre muito negativa a ideia que eles passam pra gente. Então, assim, tu vai querer ser algo ruim? Não. Tu vai querer se identificar com algo ruim? Também não. E o que eu sempre falo, assim, quando assim, que me procuram pra, Josi, como é que eu faço pra assumir meu cabelo? E me indica livros, me indica. E eu sempre digo assim, galera, é o seguinte, vamos atrás da nossa história, mas da nossa história de verdade. Não é da nossa história contada do ponto de vista do colonizador. Porque do ponto de vista do colonizador, a gente só vai encontrar dor, revolta, ódio, vai fazer a gente odiar a nossa cor da pele, vai fazer a gente odiar o nosso cabelo, vai pensar que a nossa vida é um sofrimento, entendeu? E não que não seja devido ao racismo, mas assim, nós viemos da grandeza, nós viemos da riqueza e ninguém fala disso, não falam disso. Porque é cômodo para o colonizador que a gente se sinta inferior, que a gente se encontre sem forças, sabe? Para enfrentar todas essas mazelas que tanto atravessam as nossas vidas. Então, assim, vamos fazer o exercício de procurar a nossa história contada a partir do nosso ponto, da nossa vivência, né? As pessoas não falam pra gente, por exemplo, que trança hoje em dia tem até uma crítica ferrenha sobre isso, mas assim, hoje em dia as pessoas já todo mundo usa, mas antes não. Então assim, as tranças, por exemplo, as tranças raiz, elas mostravam caminhos de fuga, né, para as pessoas que estavam sendo escravizadas. Sabe por quê? Porque pegaram o povo de dentro de um continente e eram pessoas que ali tinham suas famílias, vieram da riqueza. E aí, quando eles atravessam para cá, eles que já vão dar uma narrativa que não era das pessoas que vieram para cá. Não era. O nosso povo, ele foi escravizado. Não é o negro escravo. Não, eles foram escravizados. São duas coisas diferentes. Então, assim, para mim, o ponto principal, o ponto de partida, é a gente buscar a nossa história de verdade. E aí a gente vai encontrar que vieram reis e rainhas. A gente vai saber que o turbante, por exemplo, dependendo da armação, identificava uma tribo. Que as estampas africanas identificavam tribos. Então, é o papel principal. E eu digo assim, eu sou fruto de movimento social, né? Sou fruto de movimento estudantil.
Então, se você tiver a oportunidade de conhecer um coletivo de negritude, vá, conheça, se empodere disso, conheça as pessoas. Eu tenho respeito muito grande pelos mais velhos. A africanidade, né, a ancestralidade, elas nos traz esse respeito pelos mais velhos, porque eles são a fonte de sabedoria. Então, faça uso disso. Conheça, se você, dentro de um movimento, você vai ver que sempre tem as pessoas mais velhas, mais experientes. Tenha respeito, dialogue com elas, conte sobre você. Esse é um processo de descoberta que, por ser dolorido, a gente vai precisar se abrir. A gente vai precisar dizer pro outro onde é que está doendo, qual é a minha dificuldade. Então faça isso, se abra, olhe no espelho e diga que você é incrível. Ame o seu cabelo, ame o seu nariz, a sua boca. Hoje em dia, estão fazendo de tudo porque querem ficar com a boca grande. Eu não tenho problema nenhum de falar disso. Porque assim, quando era feio ser preto, ninguém queria ser. Parece que de um tempo pra cá ficou bonito e todo mundo quer ser. Então, já que a gente veio, né, já veio com a boca grande, já veio com o nariz grande, vamos mostrar isso com muito orgulho, né? Porque é isso que vai fazer a gente seguir adiante, é isso que vai motivar outras pessoas. Porque quando a gente se organiza, a gente se movimenta, porque as coisas só acontecem quando a gente se movimenta. A partir do momento que você entende quem você é, você vai se movimentar, vai movimentar as estruturas e vai conseguir passar, ainda que você nem queira ou ainda que você nem perceba, mas você vai conseguir passar isso para outras meninas, né? Umas pretinhas vão te ver, olha o cabelo dela, olha... E hoje a gente vê que as coisas... a gente está mexendo nessas estruturas, assim, e causa incômodo. Mas hoje você já vê uma pessoa preta onde você não via mais. Hoje você já vê uma pessoa preta ocupando espaço que você não via ocupar. Então é isso, gente, o caminho é esse. O caminho é de muita luta, de muita resistência. Vamos nos abraçar com os nossos, vamos respeitar os mais velhos, ouvir os mais velhos, que é assim que a gente consegue transformar. E perseverança, porque a gente precisa perseverar na nossa vida. Tem coisas que nem sempre de primeira vão dar certo. E às vezes a gente vai se ver enfraquecido. Mas no momento que você se vê enfraquecido, pare um pouco, respire, depois você continue. Continue a contar a sua história, continue dizendo para o mundo quem você é. E seja feliz, antes de tudo, seja feliz com seu cabelo, com seu jeito de ser. E não desista. Tem um poema da Mel Duarte. Não desista, preta, não desista. Se vocês puderem também pesquisar esse poema, é muito importante. Eu tenho certeza que vocês vão se identificar muito com ele. Josi Lozeiro, gratidão, mana. Gratidão, isso daqui foi uma aula. E aí, a gente considera que estamos encerrando com chave de ouro a nossa série do programa Papo Cast, uma história contada. Papo Cast, uma história contada. O protagonismo de uma periferia construindo um diálogo entre a escola e a comunidade.